Irmãos, a paz do Senhor Jesus, seguindo a linha de raciocínio do primeiro vídeo, irmão. A Babilônia, a grande. Já mostrei Babel, mostrei a Babilônia mesmo, e o sistema que matou Jesus, e agora o sistema romano, que desde a invasão, no ano 300 e pouco depois já da era nossa, era de Cristo, Constantino diz ter tido uma visão que agora todo mundo, que Deus estaria mostrando um sinal a ele, que pelo aquele sinal ele vencia a guerra. Então ele vai com aquela cruzada dele e é vitorioso. E por isso ele diz que ele é cristão, Constantino. Há muitos estudiosos que falam que a fé dele era verdadeira, achar que a fé dele era verdadeira. Só que o motivo qual ele creu que Jesus estava mandando ele matar na guerra. Meio contraditório, né? Meio muito contraditório. Então Constantino passa a ser cristão. Agora já todo mundo teria que ser cristão. E o sistema católico romano era instituído como a principal denominação do mundo, a partir daquele momento. Então, Constantino já se achava um papa da época, então ele, como rei e agora como líder religioso, estava formado a prostituta de Apocalipse 17. Essa é a minha visão de Bill. O irmão que não querer concordar, ele tem toda a liberdade de colocar nos comentários ainda se querer. Então, irmãos, estava instituído a prostituta de Apocalipse 17, que contudo carregava um mistério com ela. Babilônia a Grande. Babilônia a Grande. Quer dizer, todo sistema corrupto, religioso, que não se alinha à vontade de Jesus, é chamado de Babilônia a Grande. Porque, irmão, todos da terra foi embebedado com esse vinho religioso, político, podre. Irmãos, um vinho que mostra que leva vantagem em tudo, é ser esperto, que malandro é malandro e mané é mané. Tudo isso é bebida de um grande mistério. Babilônia a Grande. Quando Deus volta e meia, eu ficava pensando, por que ela vai dar conta de todo o sangue? Que eu achava que a prostituta era somente a Igreja Católica. Porque as descrições de Apocalipse 17, todas as descrições da prostituta é a Igreja Católica Romana. E aí diz que ela dará conta de todo o sangue. Eu disse, mas ela nasceu há pouco tempo. Só que aí a gente vai ver a história. A questão que é a Igreja Católica Romana, na minha visão, é porque ela teve que aparecer no mundo. Então ela apareceu e montou. Para mostrar para nós. Para nós ter uma noção fácil de quem é a prostituta de Apocalipse 17. Mas não que só por isso. Apocalipse 17, essa prostituta vai estar embriagada com o sangue dos santos. Foi muito santo que morreu. Principalmente em Roma. Nos Coliseus. No Jardim de Nero. Quem não se alinhava era tido como herege e morreu. A religião, que foi a ponta de tudo,
A religião é quem causa guerra. Quem é a cabeça da religião do mundo hoje? A Igreja Católica de Roma. E o sistema que Deus criou, que também corrompeu. Mas a descrição de uma cidade poderosa, de uma mulher que está embriagada com sangue dos santos, das testemunhas de Jesus, como diz o versículo. Deixa eu ler aqui. Babilônia grande, a mãe das prostituições. O versículo 6. Vi então que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Então, o que João viu aqui, já estava embriagada com o sangue das testemunhas de Jesus. Por isso que eu digo que a Babilônia sempre existiu e é um modelo. É um sistema corrompido que não pertence a Deus. Só que ela tinha que apoiar em algo. E ela apoiou em quê? Nasceu como quem? Nasceu como a Igreja Católica Romana. Quando Constantino diz ter tido uma visão que Deus mandou ele fazer botar uma cruz e ir para cima com aquele símbolo, e que ele venceria, e ele foi e venceu mesmo, e a partir daí ele era cristão. E todos tinham que ser cristãos. E nasceu que quem não era por a Igreja Católica era morto. Então teve toda a matança. Porque quem via na Igreja Católica corrompida todas as maldades que ele fazia e não concordava, era morto. Então, embriagou-se a prostituta. E agora ela está embriagada com o sangue dos santos. Até aí, quem não era católico, romano, e professava a fé em Jesus, era morto. Está aí o motivo dela ter ficado embriagada com o sangue dos santos. Ah, irmão, é muita coisa. Quem nunca estudou, estuda um pouco a história da Igreja Católica. Vai ver quantos eles mataram em noites e mais noites seguidas. As formas cruel de matar. Cristãos que não concordavam com a instituição romana. E nem com Nero, nem com Constantino. Na época de Paulo, já era Nero. E nessa época, só o sistema político mandava. Matava, fazia o que fazia, mas só político. Logo depois nasce a prostituta com um mistério chamada Babilônia Grande. Que João viu e descreveu. E essa se embriagou com tanto sangue. Caçada às bruxas, as Inquisição de Roma, as perseguições que teve na época, chamando todos os cristãos que não concordavam com a Igreja Católica de herege, e era morto de várias formas. Tá aí, é só todo mundo ler. Só deixar um pouco a preguicinha e ler. Livro de história, qualquer livro de história vai mostrar. Da sexta, sétima em diante, sério, já mostra as Inquisição, as barbáries que acontecia. Então ela se embriagou com o sangue dos santos. Então, irmãos, mais tarde, esse sistema foi, vamos supor que ele foi desmascarado, entre aspas, por Martim Lutero. Martim Lutero, um homem de valor, ele viu que as indulgências, as vendas de céu da Igreja Católica já estavam demais.
ele tinha sinceridade no coração dele. Ele viu que tudo que ele fazia praticamente não agradava a Deus. Então Martim Lutero, ele vendo aquilo, um dia ele lendo a escritura, era teólogo, ele era professor de teologia. E um dia ele estudando, ele leu: o justo viverá pela fé. Mas como assim, se eu passo a vida toda pagando o céu e agora eu leio que o justo viverá pela fé? Então naquele momento Deus o despertou. Deus despertando Martim Lutero, um homem de coragem e de muito valor, ele disse: a salvação não depende de mim. E aí entendeu que a salvação não dependia dele, sim de Deus ter dado. Aí clareou a parte de salvação. Então, logo Martim Lutero rompe com a Igreja Católica, é excomungado, a prostituta excomunga Martim Lutero. Logo, o ser humano que tem a tendência de idolatrar outro ser humano começa as idolatrias agora já com Martim Lutero. E nasce os luteranos, e aí começa a nascer. Até então ali estava meio sadinha, vai, daqui a pouco começa enramando. A prostituta começa enramando os gás dela de novo, no meio dos protestantes. Que ela viu que ela matou e não conseguiu, aí virou católica e depois, agora não adiantava mais matar crente também. E a prostituta enrama. Por isso que Babilônia é tida como a mãe de todas as prostitutas. Sistema corrompido que nós temos hoje. Sistema todo CNPJ, todas praticamente empresas de Deus na terra. Corromperam o que seria para ser puro. O que saiu da Igreja Católica que era para ser puro. Eu acredito que Martim Lutero ele teve uma vida mais sadia do que os evangélicos de hoje. Ele rompeu com toda a sinceridade. Os evangélicos de hoje já amam tanto o sistema quanto quem excomungou Martim Lutero. Então, irmãos, a prostituta ela nunca morreu. Ela se muda de forma. Ela vai se adaptando às épocas. Babilônia Grande nunca morreu. Ela só vai se adaptando a cada dia. Eu vendo a história do cristianismo, já agora, nossa, depois de Martim Lutero para cá, praticamente muitas mortes vêm no meio cristão. Nasceu-se uma turma que Martim Lutero ele reformou a parte da salvação e das indulgências do céu que vendia, salvação pela graça, teve outros pontos lá. Só que Martim Lutero ele não tocou mais em algo. Mais na frente, ele já tinha morrido, o sistema já estava maior, o sistema protestante já estava bem maior. Nasce outra turma, chamada Anabatista, ou seja, rebatizado. Pode ler que vocês vão ver de novo, a mesma história. Quem matou os anabatistas, que diz ter morrido, tanto quanto, quase a mesma quantidade que a Inquisição, ou seja, os que agora descobriu que os protestantes estavam errados no batismo, que estavam batizando criança e tinha batizado depois de velho, esses anabatistas, ou seja, rebatizados,
que deram o nome de Anabatista, já foram mortos pelos protestantes. Praticamente a mesma quantidade da Inquisição. Então, irmãos, tá aí a bebida. E a história tá aí para quem querer ler. Pô, fica com preguiça. Se não querer ler, pesquisa. E hoje em dia tá muito bom para isso. Tem pessoas que teve coragem de pesquisar e de mostrar os livros. Mas se não tiver preguiça, lê. Então, nasce os anabatistas, essa turma reformando e dizendo o batismo de criança não é válido, só é válido o de adulto. Então, os protestantes pegam e matam. E matou tanto quanto a Inquisição. Tá aí o sistema bíblico, com tanto sangue. Irmão. Irmãos, eu vou estar fazendo um terceiro vídeo. E que os irmãos pegar a linha de raciocínio do primeiro, segundo e ir para o terceiro é muito bom. Paz do Senhor Jesus.